Entre os papas do século XX, talvez a gente tenha mais familiaridade com o Papa João Paulo II, Papa Paulo VI, João XXIII, Papa Pio XI, por ser lá do comecinho do século XX, talvez a gente tenha menos familiaridade, mas era um homem extremamente sábio e que deu uma contribuição enorme para a Igreja. Sim, compartilho esta sua afirmação, Renata, porque bate com a verdade. Inclusive, ele tinha uma tendência natural para os estudos. Além de dominar e falar fluentemente vários idiomas, ele tinha uma característica peculiar, aquela de ser um verdadeiro diplomata. Portanto, até sabia solucionar determinados problemas, não ficando nervoso ou levantando o tom da voz, mas com uma diplomacia extraordinária. E também do ponto de vista religioso, esta qualidade foi notada. Não foi por acaso, como ouviremos durante o programa, que até o Papa um dia me enviou o jovem sacerdote futuro Papa Achille Ratti, numa missão diplomática que ele foi muito bem sucedido. É bom dizer que a senhora fez uma afirmação muito bem feita, que conhecemos pouco do pontificado dos primeiros anos do século passado. Sim, foram os momentos talvez mais difíceis, porque tivemos a Primeira Guerra Mundial. Depois tivemos a Segunda Guerra Mundial. E ainda poucos anos antes da Primeira Guerra Mundial, já no século XX, tivemos muitos tremores de terra que abalaram a humanidade mais do que a pandemia da nossa época. Por isso foram momentos muito difíceis e, sobretudo, conflitos diplomáticos entre governos e aquele que era chamado de Estado da Igreja, onde existia também a parte chamada temporal de bens materiais. Será exatamente o Papa Pio XI a colocar um ponto final sobre esta questão que vamos analisar. Vamos falar sobre tudo isso no programa de hoje. Foi um tempo muito complicado mesmo para o mundo inteiro, para a Europa especificamente, que vivia esse período de entre guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra. Tivemos a gripe espanhola, que aconteceu logo nesse período também, que dizimou uma parte muito grande da população e que para a Igreja foi um período muito complicado, Padre Guido. Mas eu queria que o senhor começasse contando para nós quem foi o Papa Pio XI, que é quase um conterrâneo do senhor, de Milão. Na terra, sim. Ele nasceu na cidade de Desio, na província e diocese de Milão, Milano é a minha terra, né? No dia 31 de maio do ano 1857. Tornou-se sacerdote, minha gente, com 22 anos. Novo. Bem novinho. Uma vocação singela, ele se sentiu preparado, um ponto de vista intelectual, todo mundo notava que até algo de extraordinário, e fez um passo decisivo da sua vida sem nunca mais pensar em voltar para trás. Com 22 anos, no dia 22 de dezembro do ano 1879, tornou-se sacerdote e bispo 40 anos depois. Olha. No ano de 1919, mas foi um bispado de pouquíssimos meses. Por quê, padre? Porque em poucas palavras, porque foi eleito Papa. Foi uma porque se brilhante tornou carreira. o bispo de Roma. Bispo de Roma e do mundo também, né? Foi eleito Papa no ano 1922. Ele escolheu o nome, é um direito que cada Papa tem, de Pio. Pio XI. Padre, depois veio outro Pio, sim, é o Pio XII, né? Que o número se acrescenta ao nome escolhido livremente pelos papas. Mas alguém poderia perguntar, Papa Francisco, por que não tivemos até hoje nenhum Papa com o nome de Francisco?
quando o próximo Papa, se vier outro Papa, escolher o nome de Francisco, então ao nosso Papa será acrescentado primeiro. Francisco I. Exato. Só se vier o Francisco II. É o caso que aconteceu 30 anos, quase 40 anos atrás, quando faleceu o Papa João Paulo. João Paulo não tinha nenhum Papa com o nome de João Paulo. Ele reinou somente 34 dias, foi aquela morte, né? E foi eleito em seguida João Paulo, então João Paulo II e João Paulo I. Por enquanto nós acertamos chamando hoje o nosso Papa de Francisco, sem nenhum número, certo? Ele foi eleito, e sendo que era o 11º Papa a ser chamado, ele quis ser chamado de Pio, e se tornou Pio XI, certo? E reinou por 17 anos, até a morte. E cada Papa escolhe um lema do seu pontificado. Em língua latina, ele escolheu Pax Christi in Regno Christi, isto é, a paz de Cristo no reino de Cristo. E foi muito bem escolhida, Renata, este lema, porque enfrentou situações não das melhores. Na verdade, quando ele foi eleito Papa, a Primeira Guerra Mundial já havia terminado. Mas o que aconteceu? As grandes potências da Europa viviam em paz, mas foi chamada paz armada. Enquanto viviam até com um sorriso nos lábios, por trás já preparavam as armas para um dia, de repente, entrar no território dos outros, o que aconteceu, e estourar uma Segunda Guerra Mundial. Portanto, estavam nascendo os regimes totalitários, que naturalmente, desde já, anunciou que a Igreja, assinado pelo Papa Pio XI, mostrará claramente a sua contrariedade, né? O comunismo, o bolchevismo, o nazifascismo, né, do Hitler, o fascismo da Itália. Estes partidos se transformaram em regimes totalitários, e o Papa teve que enfrentar um período da história não dos melhores. Então foi um lema muito bem escolhido e que o Papa Pio XI tentou, ao longo do pontificado, colocar na igreja, exato, padre, sim, a paz de Cristo. Exato, porque não adianta você dizer uma coisa e usar uma máscara de hipocrisia ou uma falsidade ideológica. Você tem que mostrar com as suas obras que o que você está dizendo bate com a verdade.